Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Nós seguimos com o Delphi Community Edition e hoje nós vamos falar sobre como iniciar com o desenvolvimento de aplicações mobile. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina. Então esta é a agenda que a gente pretende cumprir hoje, né? Então a ideia é compreender o que você precisa preparar em termos de ambiente, em especial para aqueles que estão começando, né, com esse desenvolvimento para o mundo mobile. Então, o que você precisa preparar de ambiente para poder aí criar o seu primeiro Hello World, né, a sua primeira aplicação para mobile, seja Android, seja para o iPhone, seja iOS. Okay? Então, nós vamos entender os principais partes do produto aí que você tem que configurar, SDKs, o PS Server, o próprio device, né? E aí vamos fazer um passeio aí mais detalhado pela IDE, com os recursos focados no mobile, e vamos criar uma primeira aplicação. Então, vamos lá. A gente vai direto aqui para a IDE, tá? Então vou carregar aqui a ferramenta. Então esse é o Community Edition. Uma vez mais, tudo que nós falarmos hoje também é válido para o C++ Builder. Então as configurações, a metodologia, o framework, SDKs, é tudo igual também para o C++ Builder. Né? Nós vamos focando em Delphi, mas segue válido para o C++. Ok? Então iniciando pelas configurações principais, né? O que você precisa preparar em termos de ambiente. Então vamos lá. Começando pelo PS Server. Então eu vou aqui no diretório de instalação da ferramenta, tá? Então aqui em Embarcadero, Studio 19, que é a versão atual, né? 10.2.3, que é o nosso Community Edition. Aqui você tem uma pasta PS Server. Então vamos esclarecer o que é que nós temos aqui nesse cara. O PS Server ele é uma ferramenta que permite o debug, né, e também automatiza a distribuição da aplicação remotamente. Então com o PS Server eu consigo fazer debug remoto e eu consigo fazer a distribuição da aplicação remotamente. O que significa fazer a distribuição da aplicação remotamente? Significa enviar essa aplicação para um dispositivo, para ser executada no dispositivo que não é esse no qual você está trabalhando. Por exemplo, se eu quero, aqui eu estou numa VM, né, rodando num Mac, então se eu quero mandar a aplicação rodar aqui no meu macOS, eu preciso do PS Server, porque ele faz a comunicação da IDE, né, que é onde nós estamos, com o sistema operacional remoto. Para enviar a aplicação lá para o iOS, por exemplo, para um iPhone, eu também preciso do PS Server. O PS Server também é utilizado quando você faz a distribuição para Android, mas de uma maneira indireta. Você não precisa instalá-lo porque ele já é parte. O Android se conecta diretamente na máquina Windows, mesmo que ela seja uma VM. Então, neste caso, o PS Server já está embutido ali na IDE, mas ele é usado também para a distribuição. Em todos os casos, é o PS Server quem fala com o device, com o dispositivo para o qual você está distribuindo a aplicação, quando não o Windows. Na verdade, você também pode usar o PS Server para o Windows. Isso é uma outra história. Tem lá um episódio do Academy, se você procurar lá, na nossa lista de episódios, onde a gente fala sobre recursos avançados de debug, e a gente está falando sobre o PS Server e por que você pode utilizá-lo também no Windows, onde ele é útil também no Windows. Mas hoje nós estamos focados em mobile, então aqui nós temos dois caras que nos interessam. Na verdade, esse cara aqui, né? O PS Server, essa package, na verdade é uma package para instalação no Mac. Então, aqui nesse diretório PS Server você tem o instalador para o Mac e o instalador também para o Windows. Na versão Enterprise você tem aqui mais um PS Server, que é o PS Server para Linux. Porque lá no Linux também você usa a mesma técnica para fazer a distribuição e o debug remoto numa máquina Linux. Mas aqui, então nós estamos focados nesse PS Server que a gente vai utilizar ali no Mac. Tá? Para fazer tanto a comunicação com o SDK do Xcode, quanto a distribuição da aplicação para o iOS. Então você vai pegar esse cara aqui, vai copiar para o seu Mac, e ele é um instalador. Tá? Bom, obviamente eu já tenho ele aqui instalado, né? Então você vai rodar ali um wizard, tá? Next Finish, ele vai instalar para você esse cara aqui, ó. Quando você carrega o PS Server,
aqui, ó. Ele pede uma senha. Essa senha eu vou deixar em branco, não quero a senha. Você pode determinar aí qualquer senha que você vai precisar para conectar da IDE, né? Deixa eu carregar de novo aqui, que na verdade ele estava carregado. Agora sim. Então, ele está dizendo que já está em uso. Então, muito provavelmente, eu tenho o PA Server já aqui ativo. É isso, tá? Então, vou fazer o quit aqui, vou terminar esse processo e aí a gente vai carregar novamente. Agora sim, ó. Aí você tem aqui o PA Server, você consegue olhar que IP ele está ouvindo. Então, esse IP aqui, que é o IP que eu vou utilizar, é o IP da máquina virtual. Se eu venho aqui para a IDE, você tem aqui em Tools, Options. A primeira coisa que nós vamos configurar é aqui a nossa conexão remota. Então aqui você cria nesses profilers, né, nesse Connection Profile Manager, você cria conexões para o PA Server, o qual você precisa se conectar para distribuir a aplicação. Então nesse caso eu estou falando com esse PA Server que está aqui no meu Mac. Veja que o IP é esse IP aqui, está aqui configurado, a porta default, sem senha, então eu posso testar. Eu estou com a IDE comunicando com esse PA Server. Se eu instalo um PA Server local aqui no Windows, eu posso criar aqui outro profiler, né, outra conexão, e apontá-lo aqui, por exemplo, para o meu PA Server rodando no Windows. Se é Linux, eu posso aqui criar outro profile e apontar para o PA Server lá no Linux. Então, primeiro passo, instalei o PA Server lá no Mac, isso focando em iOS. Então, configurar aqui um profile para falar com o PA Server lá no Mac. Aí nós passamos aqui para o SDK. Lembra que na primeira aula a gente já havia explorado isso daqui. Aqui estão os SDKs para as plataformas que eu vou compilar. Então, nesse caso, eu tenho um SDK do Android e um SDK para o iOS. Nesse caso aqui do SDK do Android, quando você instala o produto, ele já automaticamente instala esse SDK. Então ele preenche aqui todos esses parâmetros. Mas se ocorrer alguma falha na instalação, o que vai acontecer, ou se você não instalar o SDK eventualmente, ou não instalar completo, o que vai acontecer é que ele vai marcar aqui para você, eventualmente, ferramentas que o SDK precisa que estejam faltando. Então, nesse contexto, o que você deve fazer? Você vai aqui no diretório onde o SDK está instalado, então a gente vai lá para os documentos públicos, aqui no Public Documents, e você tem aqui essa pasta do repositório, o catálogo de componentes instalados pelo produto, né? Então aqui nós temos o SDK. Se você observar algum problema aqui nessa instalação do SDK, ou seja, se você olhar aqui na configuração do SDK, e digamos que hoje nós estamos mais focados aqui em Android. Então, se você olha aqui e está faltando algo aqui, tem alguma mensagem de erro, você vem aqui nesse cara, SDK Manager, ele vai carregar aqui uma interface do próprio instalador do SDK, e aí você vai completar o que tiver faltando. Tá? Então, normalmente, pode estar faltando aqui, deixa eu só ele acabar de carregar, normalmente pode estar faltando aqui o SDK Platform. Então aqui eu estou trabalhando com o SDK do 8, né? Já está instalado, então revisa aqui, de acordo lá com a documentação, o que está faltando você baixar do SDK para completar ali a instalação. Tá certo? Bom, então, passos iniciais, né? PA Server, já está aqui em execução, e a configuração dos SDKs que nós vimos aqui. Então, seja para o Android, seja para o iOS. O Android, como eu disse, ele é instalado aqui no próprio Windows. Está vendo que aqui está apontando para uma pasta no Drive C, exatamente aquela pasta que a gente estava vendo ali. O SDK do iOS, ele é importado já via o PA Server. Então, quando eu adiciono um SDK, se eu escolho aqui iOS, por exemplo, 64 bits, ele vai apontar lá
para a minha máquina host, né, onde está esse PA Server em execução. E aí eu vou selecionar aqui, não vou fazer novamente porque eu já tenho, mas eu vou selecionar aqui qual SDK eu quero importar e clicar em OK. Tá? Então isso vai trazer a cópia dos cabeçalhos do SDK, das bibliotecas do Xcode para serem usadas na compilação. Eu posso, por exemplo, aqui adicionar do macOS, que eu não tenho ainda. Então a gente seleciona aqui o OS X, aqui o meu macOS está na última versão. Né? Eu vou dar aqui um OK. Ele vai importar o SDK lá do Xcode. Então aqui, nesse momento, ele está falando aqui com o PA Server. Se eu entrar aqui em modo verbose, ele vai jogar algum log aí nos próximos comandos, mostrando o que ele está fazendo. Mas a ideia é estar conversando lá com aquele cara e fazendo a importação aqui dos cabeçalhos dos .h, que são os cabeçalhos do Xcode, para que a gente possa fazer a compilação. O que nós fazemos hoje é compilar nativamente a aplicação, seja para Android, para iOS ou para o Mac. Então, por isso, a necessidade da importação aqui do SDK. Então, aqui, concluída a importação, passamos a ter o SDK do macOS também disponível. Isso me permite fazer a compilação também para macOS. Então, nós já podemos compilar para iOS, para macOS e para Android. Tá? Então vou fechar aqui esse diálogo. Então a ideia nesse momento está pronta, está configurada para iniciarmos o trabalho. Ok? Vamos passear um pouco pela ideia. Então vamos falar aqui do Multi-Device Designer, o Preview e o Live Preview. Né? Então vamos criar aqui uma aplicação. Então quando a gente vai para uma aplicação mobile, você vai optar aqui pela opção Multi-Device Application. E aí você tem alguns templates. Né? Eu vou partir aqui desse template Master Detail, por exemplo. Tá? Vamos criar aqui uma pasta. Master Detail do Community CE. E aí vamos salvar aqui esse cara. Tá, então um exemplo de um Master Detail com com dados fake, né? Ele está usando aqui esse Prototype Bind Source, tá? Esse cara ele é um gerador de dados para teste. Então você pode aqui selecionar campos, ele gera dados aleatórios, né? Você não precisa de um banco de dados aí para fazer um protótipo. Você usa esse Prototype Bind Source, tá? Mas isso é um tópico mais avançado. O que eu quero focar aqui agora é um pouco desta lógica aqui em torno do Multi-Device Designer. Então o que nós temos aqui? Esse cara permite que você configure a interface da sua aplicação para distintos look and feels, ou seja, distintas tamanhos, distintas formas de device. Né? Então aqui na nossa view eu posso configurar distintas views para este mesmo formulário. Então, o que são as views? Diferente lá da VCL, que nós vimos nas aplicações Windows no último episódio, no mundo FireMonkey, cada form suporta múltiplas views. Então, estas múltiplas views, elas permitem que você tenha uma adequação visual do seu formulário para cada plataforma que você vai suportar. Então, por exemplo, eu posso aqui, sempre o master está focado em Windows, né? Eu posso aqui adicionar, por exemplo, uma view para um iPad. Então aí você tem ele já com o aspecto visual, né, numa aplicação no iPad. Eu posso aqui adicionar uma view, por exemplo, para um Android de 5 polegadas. Né? Então tá aí. Veja que ele automaticamente se adequa. Né? E isso, veja que o menu que nós temos aqui, lateral, né, ele já vira um menuzinho desse padrão, né, típico do pop-up aqui do Android. Aqui em cima, isso é automático da plataforma. Então, alguns detalhes que são importantes dentro do conceito aí do FireMonkey primeiro, essas views, né, você não necessariamente tem que criar uma view para cada um dos devices. Então, falar, bom, eu tenho Android 4, vou mandar para um outro cliente que tem Android 5. Não, eu não preciso me preocupar com esse nível de detalhe. Na verdade, isso daqui permite que você faça ajustes finos para tamanhos específicos de tela. Se você, por exemplo, preparou ele aqui para o Android de 5 polegadas, ele vai se adequar da melhor maneira possível, mesmo que a tela tenha 4, tenha 5, tenha 6. Né? Esse é o objetivo. Mas se você precisa fazer algo específico para um tamanho, então automaticamente ele vai carregar a view mais próxima do dispositivo que está executando a aplicação.
Ou seja, se eu crio aqui uma view de Android de 5 polegadas e uma de Android de 4, quando eu rodar numa aplicação no Android que tem 4 polegadas de tela, ele vai utilizar a view de 4 polegadas e quando de 5 polegadas. Então, se eu crio uma view, por exemplo, para um iOS ou para um iPad, ele vai utilizar essa view quando estiver executando num iPad. Se eu não crio a view, ele vai fazer a adequação melhor possível automaticamente, porque todo o FireMonkey é responsivo. Então, um segredo na montagem da interface é sempre utilizar os alinhamentos. As coisas têm que estar ancoradas. Então você deve ancorar, por exemplo, aqui client, né? Significa que esse controle vai ocupar todo o espaço da tela, independente do tamanho dessa tela, né? Esse cara vai estar sempre ao topo, né? Esse cara vai estar sempre à esquerda. Então você deve, tá vendo aqui o alinhamento? Você deve sempre trabalhar com a aplicação de modo responsiva. Então, esses alinhamentos são muito importantes. Tá? Então, definida aqui a view, se nós voltamos para o código, você vai observar que, na verdade, o código segue um único código. Né? O que muda é que aqui, ó, veja que ele está adicionando os nossos forms, as nossas views, que são as distintas formas visuais que eu estou dando para esta mesma unidade. Então, eu não tenho duplicação de código. Tá? É sempre o mesmo código para múltiplas views. Isso é único na plataforma. Ninguém tem algo parecido com isso. Tá? Então as views aqui são um conceito importante para que você configure a aplicação, né, com o melhor aspecto visual possível para cada uma das plataformas. Um outro detalhe aqui que é importante está aqui, ó, no Multi-Device Preview. Esse cara ele permite que você tenha uma ideia. Então eu vou descolar ele daqui. Ele permite que você tenha uma ideia de como a aplicação vai se comportar nos devices que você quer suportar. Mesmo antes do deploy, ele faz uma simulação de como a tela vai se comportar. Eu posso aqui, por exemplo, colocar outros dispositivos. Eu quero ver como que fica lá no macOS, por exemplo. Então ele dá um preview de como a aplicação vai se parecer quando estiver executando lá no macOS. Isso daqui, se você tem 2 monitores, você pode jogar num segundo monitor e você vai configurando ali, desenhando o seu formulário e ele vai automaticamente mostrando ali para você em tempo real como é que está ficando a aplicação. Tá certo? Então, falamos aqui da view, falamos do nosso Multi-Device Preview. Tá? Outro detalhe aqui que é importante. Então, diferente de uma aplicação VCL, que é somente o Windows 32 ou 64-bit, uma aplicação multi-device, ou seja, uma aplicação com o FireMonkey, ela pode ser compilada não somente para o Windows 32 e 64 bits, quanto para todas essas outras plataformas. Então, a mesma aplicação nós podemos mandar lá para o Mac, a mesma aplicação a gente pode mandar lá para o iOS, a mesma para o Android. Obviamente, isso está aparecendo aqui adequadamente porque nós já configuramos lá os SDKs anteriormente. Então, por exemplo, se eu conectar aqui esse dispositivo Android, então deixa eu tomar aqui um cabo USB. O dispositivo Android ele deve estar configurado para o modo desenvolvedor. Então, se você tem dúvidas de como fazer isso, para cada device você encontra facilmente aí tutoriais na internet com como colocar o seu device Android em modo desenvolvedor, mas normalmente, em geral, são muito parecidos. Você basicamente vai clicar ali sobre a versão do Android várias vezes até que ele entra no modo desenvolvedor. Entrando no modo desenvolvedor, o próximo passo é que você ative o debug via USB. Está dentro das opções do modo desenvolvedor. Ok? Feito isso, o seu device vai aparecer aqui, ó. Veja, esse Moto G já está previamente configurado, ele vai aparecer aqui disponível para que eu faça o deploy da aplicação. Tá certo? Um detalhe se você tiver problemas de conectividade, lembra que nós carregamos aqui o SDK Manager. Uma dica é remova, se ele não reconhece seu dispositivo, remova todos os drivers USB que você tem instalado aí na sua VM e instale somente, deixa ele acabar de carregar aqui, instale somente aqui no Extras, ó, esse Google USB Driver e reinicie sua máquina e reconecte o dispositivo. Tá? Então, caso você tenha problemas de reconhecimento, utilize esse Google USB Driver. Feito isso, aqui o meu device já está disponível, como você pode ver.
Tá? Então isso já me permite fazer o deploy para a minha aplicação. Né? Isso permite fazer o deploy para o Android. Tá? O foco hoje não é se aprofundar muito nas questões de iOS, né, e etc. Mas veja, o PS Server está carregado aqui. Eu vou carregar aqui o Xcode simplesmente para mostrar uma coisa aqui para vocês. Porque lá no Xcode você tem, eu vou minimizar aqui o nosso PS Server, okay? No Xcode você tem a visão dos devices conectados, no caso devices Apple, devices do mundo iOS, né? Então eu tenho aqui um tablet que está conectado também nessa máquina. Eu vou carregar aqui também o Reflector, e aí já explico o que é esse cara, tá? Então vamos lá, deixa eu só subir aqui o Xcode. Aqui está o Xcode, aqui no menu Window do Xcode eu tenho Devices e Simulators. Então aqui eu vou ver o device que está conectado aqui, ó, meu iPad. Ele está configurado também para conexão wireless, tá? Então ele está conectado via wireless, ok? Então eu posso minimizar aqui o meu Xcode. Isso significa que, tendo o SDK configurado, tendo o PServer lá em execução, se eu vier aqui em devices 64 bits, ó, eu também tenho o meu iPad disponível para deploy. Mas meu iPad está conectado aqui no Mac, né? Não está conectado no meu Windows. Porém, via PS Server, né, eu estou falando com o iPad que está conectado aqui no Mac. É assim que a IDE reconhece o iPad. Tá? Via o PS Server que está rodando lá no Mac. Então aqui eu tenho os dois devices prontos para distribuição, tá certo? Então esta mesma aplicação aqui, ó, nós vamos executá-la aqui no Android e vamos executá-las lá no tablet, né, no iOS, tá? Eu vou passar aqui para o modo Release, porque você tem um build mais rápido, não vou fazer debug nesse momento, né? Então eu passando aqui para modo Release, vou salvar aqui a nossa aplicação e vou inicialmente fazer um build aqui para Android. Então vou colocar ele aqui para compilar. Este Reflector que eu carreguei aqui é um utilitário. Minimizar esse cara. Esse Reflector é um utilitário que permite espelhamento da tela do Android. Existem outros, vários, né? Mas eu estou utilizando esse cara aqui, atende bem. Eu vou espelhar a tela do Android aqui. Então, me dá um segundo aqui que eu vou espelhar. Vou fazer um cast, né, da tela do Android para o nosso tá? Então aqui, ó, eu estou espelhando o dispositivo Android. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou espelhar. Vamos ver se eu consigo colocar os dois aqui simultaneamente. Eu vou espelhar também o iPad, tá? Só um segundo. Então aí eu tenho o iPad e tenho o dispositivo Android aqui ao lado. Então nós vamos distribuir a aplicação para os dois, também para o Windows, também para o macOS, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o build já feito para o Android, ó. Então vamos dar um run. Vamos mandar essa aplicação rodar lá no Android. Então vejam que, tendo tudo configurado, o deploy é extremamente simples, né? Porque ele automaticamente está fazendo aqui o empacotamento da aplicação e enviando lá para o dispositivo. É claro que isso não abrange, e aí a gente tem isso já coberto lá também no Academy, né? Por exemplo, empacotamento da aplicação para distribuição via loja virtual, tanto iOS quanto Android, ou distribuição direta, porque no Android você consegue fazer a distribuição direta por um link, por um download. No iOS já é um pouco mais complicado, você tem que utilizar ou a loja virtual, ou você tem que utilizar um mecanismo aí de distribuição mas com certificados assinados, né? Então é um pouco mais complicado, tá? Então aqui, ó, a gente mandou a aplicação para o Android, eu vou mandar a aplicação para o iPad, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui na tela, estou refletindo o device, tá? Estou refletindo o Android
Então aqui nós temos a aplicação em execução no Android. Eu queria aproveitar para mostrar alguns detalhes importantes aqui. Observa que aquele menu lateral, né, isso é um componente chamado Multiviewer, né? O Multiviewer automaticamente faz esse menu para você, né? Então eu tenho aqui a listinha dos nomes, ó, navegável, né? Eu posso navegar pelos nomes e ele se adequa à interface automaticamente. Veja que é a mesma aplicação rodando aqui no Android, né? Aí nós vamos colocar a aplicação para rodar lá no tablet e também aqui no Mac e no Windows, para que vocês tenham uma ideia de como ela vai se auto-organizar. Então a gente está fazendo a distribuição também para o iOS. Aqui, ó, criou a aplicação aqui. Nós vamos carregar. Então aí eu tenho a mesma aplicação agora em execução no iOS. É claro que para o iOS você tem, além da configuração do Xcode, a instalação e registro de um certificado emitido lá pela Apple. Esse certificado é pago, né, que permite o deploy da aplicação, seja em modo desenvolvedor para teste, seja de modo corporativo, ou seja para as lojas virtual da App Store. Então, esse certificado você tem que instalar, configurar, tudo isso está no passo a passo da documentação lá da ferramenta, e eu estou depois colocando esses links para vocês tomarem esses links e depois fazerem essa parte de configuração mais específica do iOS, instalação do certificado e configuração. Mas uma vez que você tem ali o certificado configurado, o que vai acontecer é que você vê aqui, ó, em provisionamento, Tools Options. Então, eu instalei lá o Xcode, baixei meu certificado digital, né? Então, aqui em Tools Options, aqui na guia de provisionamento, ó, você passa, se eu venho aqui para iOS, você passa a enxergar aqui no Development, não é ad hoc, porque ad hoc exige um certificado corporativo, ó, você passa a enxergar o seu profile de provisionamento, que foi criado lá no Xcode. Tá? Então, esse é um processo de instalação do certificado, criação do profile de provisionamento e provisionamento dos devices que você vai utilizar. Então, isso tem lá um tutorial de como fazê-lo, né? Mas, feito isso, você enxerga esse provisionamento aqui dentro do RAD. Então, ele vai usar esse provisionamento para assinar a aplicação e enviar aqui para o dispositivo, como você está vendo. Então, veja que a mesma aplicação, porém com comportamentos distintos. Isso é comportamento automático do FireMonkey. Como a tela do tablet é maior e ele está aqui em modo horizontal, ele exibe esse menu automaticamente. Lá no Android, como a tela é menor, ele transformou o menu num pop-down. Isso quem faz é o componente Multiview, é automático dele. Você não tem que codificar. Então, isso são algumas vantagens da plataforma em termos de produtividade, né? Eu posso, por exemplo, essa mesma aplicação rodar lá no SX, no Mac, né? E no macOS, e esta mesma aplicação eu vou compilar aqui para o Windows também com 64-bit. Então, estou distribuindo para o macOS. Veja aqui o trabalho com o PA Server, ó, tá? E vamos aqui fazer o mesmo para o 64-bit, para o Windows 64. Então, nós vamos ter ao final a aplicação em execução no Windows, no Mac, e nos dois dispositivos móveis, no iOS e no Android, exatamente a mesma aplicação. Tá? Terminar aqui a compilação. Tá aí. Então, nós temos aqui a aplicação em execução no Windows, né? É claro que aí você pode, lá na view do Windows, otimizar isso, a forma de exibição desse menu aqui, né? Tá acontecendo aqui uma sobreposição, está no template, mas aí você pode ajustar, né? Mas nós temos a mesma aplicação aqui no Windows, nós temos a mesma aplicação aqui no Mac, ó, em execução, né? E nós temos a mesma aplicação aqui em execução nos dois tablets. Então, esse é o grande diferencial. Veja que a gente tomou realmente a mesma aplicação sem fazer nenhuma alteração. Então, isso, né, é o fluxo básico para que você possa fazer uma aplicação multi-device. Tá certo? Falamos da configuração do SDKs, PA Server, né? O Form Designer, como se comportar aqui com o Form Designer e as diversas modificações que você pode fazer aqui para atender um device em particular,
né? E também como fazer a distribuição, tá certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu estou colocando aqui alguns recursos que são importantes, tá? Esses guias que estão aqui, para início rápido, eles têm uma visão geral do FireMonkey, né? Eles têm também toda a parte de configuração que você precisa ali dos SDKs para Android e para iOS, tá certo? Eu chamo a atenção também, aqui nos episódios do Delphi Academy, nós temos ao menos 7 ou 8 episódios dedicados a mobile. Então, todo esse processo que nós temos hoje, mais de uma maneira mais detalhada, já estão lá disponíveis. Então você tem, além da introdução, aí nós temos boas técnicas de layout, aplicações com banco de dados, aplicações com efeitos visuais. Então lá no replay do Academy tem mais 6 ou 7 episódios focados em mobile. Tá? E também indico como material de estudo este Bootcamp, isso foi realizado esse ano, está sendo realizado, com foco no Delphi CE, no C++ Builder CE. Então, no Bootcamp tem treinamentos de uma semana focados em aspectos pontuais aí do desenvolvimento mobile, desenvolvimento multi-device. Então, tem uma semana sobre REST, tem uma semana sobre banco de dados, uma sobre Object Pascal, uma sobre FireMonkey. Vale a pena se inscrever, é totalmente free, tem um treinamento lá bacana, bem completo, com foco em mobile. Tá ok? Então esses são os recursos adicionais. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Aí está o meu e-mail e contato no Twitter, fernandorisato@embarcadeiro.com. Por favor, siga-nos, Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. Esses são os nossos principais canais de comunicação com a comunidade. Nós vamos agora para perguntas e respostas ao vivo. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos.